Gravando. Bom dia, nono ano, aula de matemática, livro unidade 2. Nós estamos ali na página 32, nós vamos determinar uma equação de segundo grau conhecendo as suas raízes. A gente vai fazer o contrário, a gente tem as raízes e daí vai determinar uma das infinitas equações que podem resolver, que podem ter aquelas raízes ali na página 32, né? E hoje é dia 13 de agosto de 2020, aula apresentada. Vamos apagar então esse quadro e bora lá, né? Não podemos perder muito tempo. O tempo é importante para nós. Senão a gente fica de prosa. De prosa. Então, me acompanhe aqui na leitura. Ó. Determinação de uma equação de segundo grau quando suas raízes são conhecidas. Entendeu que a situação é contrária agora, né? Eu te forneço as raízes, olha, e daí te peço assim, ó, eu quero uma equação que tenha esses valores como raízes. Não sei se em algumas aulas anteriores ali, acho que eu fiz isso com vocês. Eu cheguei e disse assim, vamos pensar em dois números, duas raízes, me fala dois valores. Eu acho que, não lembro, era 2 e 4, se não me engano. E daí eu montei uma equação do segundo grau que tinha as raízes 2 e 4. Teve uma aula aí que a gente fez isso. E vamos ver então, ó, podemos escrever qualquer equação do segundo grau do tipo, nessa forma geral da equação aqui, ó, ax², né? Mais o bx mais o c igual a zero, coeficiente de x². Deixa eu ficar aqui, opa, tem um fio aqui. O a é o coeficiente de x², o b é o coeficiente de x e o c é o coeficiente sem x. E a gente considera que as raízes, então, são dadas e são elas ali, ó, x1 e x2. Tudo aqui é genérico, tá? Os coeficientes, né, são representações de coeficientes, por isso eu uso letras A, B e C. O valor incógnito é x, então eu tenho x2, x e c. E x1 e x2 é um valor genérico de raízes também, certo? De raízes, x1 e x2 é um valor, não é uma incógnita, é um valor dado. Isso aqui é x1 e x2. Então, supondo que eu tenho uma equação de segundo grau ax² mais bx mais c igual a zero e as suas raízes são x1 e x2. Parece que eu não estou dizendo nada, né? Não, tu só está me dando letra aí. Não, a gente tem que saber o que cada um representa. X é a incógnita. A, B e C são os coeficientes. x1 e x2 eu estou tratando como raízes. Tá? Como o coeficiente de x², que é o que está escrito aqui, ó, como o coeficiente de x² é diferente de zero, nós podemos dividir os dois lados da equação por esse coeficiente de x². Tudo isso simplesmente para obter o coeficiente. Esse coeficiente aqui, ó, ele é diferente de 1, tá vendo? Ó? É diferente de 1. Ele é A, certo? Ele pode ser qualquer valor constante, certo? Se tu divide toda essa equação por A, olha o que tu vai ter, ó. Tu vai ter ax² por A, bx por A, c por A e zero por A. E lembra que se tu faz isso dos dois lados da igualdade, tu pode tranquilamente cancelar, né? Isso, e o que significa cancelar? Tu ter ou tu não ter, na verdade. Eu fiz uma observação que na verdade não era necessária, tá? Mas vamos lá, ó. Deixa eu te mostrar isso aqui, ó. Então, lembra que eu falei, coeficiente de A dividido por A, aqui o coeficiente é 1. Ó, B dividido por A, aqui, então o novo coeficiente, aqui o coeficiente de x² vai ser 1, aqui o coeficiente de x não vai ser mais b, o b vai ser b sobre a, né? O coeficiente de x vai ser b sobre a, e o coeficiente sem x vai ser c dividido por a, porque 0 dividido por a
dá zero. Agora presta atenção nisso aqui, ó. Olha só que coisa louca isso aqui. Olha só. x1 mais x2 é o oposto de b dividido por a. O oposto de b dividido por a. Aqui é o b sobre a e aqui é o oposto de b sobre a. Muito bem. E olha só isso aqui, ó, na equação do segundo grau. x1 vezes x2 é igual ao coeficiente c sobre a. É isso que ele está tentando observar. A única coisa que tá diferente é isso aqui, ó. Esse mais aqui e esse menos aqui, né? Mas é fácil de resolver, né? Se a soma das raízes é o oposto de b sobre a, o oposto da soma das raízes, por exemplo, é igual ao coeficiente b sobre a. É só multiplicar os dois lados por menos 1. Então, se a soma das raízes é o oposto de b sobre a, o oposto da soma tem que ser b sobre a. Então, no lugar de b sobre a, eu posso colocar o oposto da soma, vezes x. Né? E no lugar de c sobre a, eu posso colocar o produto. Assim que eu montei a equação. Que eu monto uma equação do segundo grau dado as raízes. Né? Eu monto uma equação... daí tu escolhe, por exemplo, 2 e 4, como se eu não me engano foi o que a gente escolheu, né? na aula passada, eu pedi para vocês escolheram. Daí tu vê aqui, ó, 2 mais 4 é 6. O que eu vou colocar aqui, ó, o oposto de 6, menos 6, x. Tá? E o que eu vou colocar aqui, c sobre a, 2 vezes 4 dá 8. Quer dizer, então, que a equação x ao quadrado menos 6x mais 8 igual a 0 tem essas raízes. Uma raiz é 2 e outra raiz é 4. É isso que está dizendo. Tá? Vamos apagar isso aqui para verificar tudo. Então, aqui é a soma, ou melhor, aqui é o oposto da soma, né? B sobre A é o oposto da soma, porque menos B sobre A é a soma, o oposto. Então, mais B sobre A é o oposto da soma. Isso aqui. Tá? Então, vamos verificar isso. Ó. Olha o que ele diz ali. Ó. Deixa eu tirar do... Dividiu toda a equação por A e daí ele escreveu dessa forma e ele diz ali, ó, sabendo que a soma das raízes é o oposto de B sobre A, olha ali, ó, olha como escreveu, quer dizer que B sobre A é o oposto da soma. Ele simplificou, ao invés de botar x1 mais x2, ele colocou como menos a soma, menos S. Então a gente já sabe que soma é x1 mais x2. O S é x1 mais x2. E ele observa também ali, ó. O produto C sobre A é a mesma coisa que o produto das raízes. Eu vou chamar x1 vezes x2 de P, que é o de produto. Né? Substituindo B sobre A por menos S. Né? Porque B sobre A é o oposto da soma. E C sobre A por P, que é produto. Olha o que eu tenho para essa equação que eu dividi toda por A. Eu acho... Ah, tá, entendi o que ele fez. O erro que ele cometeu, na verdade. Agora entendi. Olha só. Aqui, ó, ele botou um índice, na verdade não é um índice, tá? É um expoente. Ó, x ao quadrado mais b sobre a vezes x mais c sobre a igual a 0. Tá? Corrija ali, por favor. Ele botou como índice, mas não é índice, é um expoente. Tá?
Continuando então. Ele errou aqui no comando. Era para botar um circunflexo e ele botou um tracinho. Opa! Então, ali, ó, x ao quadrado mais b sobre ax mais c igual a zero, ele escreve desta forma aqui, ó. O x ao quadrado, então, vai ser o oposto da soma vezes x mais o produto igual a zero. Essa vai ser a equação do segundo grau. Vai ser a equação do segundo grau que tem as raízes x1 e x2, né? Dado que x1 e x2 é o x1 mais x2 é menos s. Não, x1 mais x2 é s, e aí eu tenho menos s, isso mesmo. E o produto é x1 vezes x2. Daí ele diz assim, ó, vamos escrever uma equação do segundo grau na incógnita x, sabendo que suas raízes são 1/4 e menos 5. Tá? Então a soma é x1 mais x2. Quem são as raízes? As supostas não. As raízes que eu quero é 1/4 e menos 5. Se tu somar 1/4 com menos 5, calculando o MMC e tudo mais, tem uma forma mais prática, né? É só pegar aquele 4 ali, ó, do denominador, multiplicar por menos 5, porque debaixo do menos 5 tem 1. 4 vezes menos 5, menos 20, e somar com o numerador 1 ali, ó. Menos 20 com 1 dá menos 19, e o denominador continua sendo 4. Quando um dos termos na soma das frações não tem denominador, não aparece o denominador, a gente multiplica o denominador de uma pelo numerador da que não tem o denominador. Não tem entre aspas, né? Tem denominador. Não tem entre aspas, ele tem 1 e o denominador é 1, né? Mas daí a gente multiplica direto. Aí fica menos 20 mais 1, menos 19, tudo debaixo do 4. Produto, x1 vezes x2, só multiplicar, menos 1 vezes menos 5, menos 5, e o 4 vezes 1 dá 4, né? Debaixo do menos 5 teria o 1, né? O número 1, então fica com menos 5 quartos. Bom, como x ao quadrado é o oposto da soma mais o produto igual a zero, olha ali o que deu a soma, menos 19 quartos, olha o que deu o produto. Ele substitui, ó. X ao quadrado é o oposto da soma vezes a incógnita x mais o produto. Substituindo, logo a equação procurada é x ao quadrado mais 19 quartos de x menos 5 quartos é igual a zero. Tá? Dá ainda para escrever sem o denominador 4, né? Multiplicando toda a equação por 4, por exemplo. Agora vamos escrever a equação do segundo grau, cujas raízes são iguais a 4. Tá? O que eu falei em relação a isso? Se tu quiser trabalhar com uma equação que tenha coeficientes inteiros, multiplica, nesse caso aqui, né? Multiplica toda a equação por 4. Tá? Se tu multiplicar toda a equação por 4 aqui, ó, tu vai ter 4x ao quadrado mais 19x menos 5 igual a zero. Essa equação que eu acabei de falar continua tendo essas raízes 1/4 e menos 5. Eu podia multiplicar tudo, mas essa equação aqui já tem as raízes 1/4 e menos 5, né? Isso mesmo. Tá? Agora, vamos escrever a equação do segundo grau, cujas raízes são iguais a 4. Olha só, então, x1 mais x2, ou seja, a soma é 4 mais 4, que dá 8. Tá? E o produto, 4 vezes 4, dá 16. X quadrado, o oposto da soma, mais produto igual a zero. Olha ali, ó. A soma é 8, então o produto... Então, x ao quadrado menos 8 vezes x, né, o oposto da soma, mais 16, que é o produto. Essa é a equação do segundo grau.
é um trinômio quadrado perfeito, as raízes são idênticas, né? Iguais a 4, ali vai dar um TQP. x1 e x2 igual a 16. Certo, mano? Agora observa comigo aqui, ó. Agora a fatoração do trinômio do segundo grau. Então, uma equação do segundo grau que é um trinômio. O que é um trinômio? Um trinômio quadrado perfeito. Não é um trinômio quadrado perfeito. O que é um trinômio? É um polinômio de 3 termos. Esse trinômio do segundo grau, a gente vai dizer que ele é um trinômio de apenas uma variável x, né? Da variável x. Então, é um polinômio de 3 termos, né? Um trinômio. E a nossa variável vai ser x. Esse é o trinômio do segundo grau. Tá? Considerando x1 e x2 as raízes da equação do segundo grau, ax² mais bx mais c igual a zero, podemos fatorar o trinômio ax² mais bx mais c para escrevermos a equação na forma fatorada. E isso é muito importante. Olha só. Olha aqui com olha só. Olha có. O que ele coloca ali em evidência? A fatoração começou aqui, ó. Começou tirando o fator A em evidência de toda a equação. Então eu tinha ax² mais bx mais c igual a zero, por exemplo, tá? Tá, mas eu vou fatorar então, tirar o fator A, tu sabe que é um coeficiente. Deixa eu vou colocar um foco aqui para te mostrar isso então. O que é tirar o fator A em evidência de cada um dos termos? É pegar, colocar o A aqui, ó, e pegar cada um desses termos aqui e dividir por A. Então, vê comigo, ó, ax² dividido por A vai ficar x². Eu boto A aqui e aqui eu boto o resultado da divisão desse por esse. Ax² dividido por A dá só x². Agora vamos para tirar o fator A daqui, ó, e daí tu me diz, mas não tem fator A. Ah, bom, se não tem fator A, a gente faz assim, ó, BA e divide bx dividido por A, a gente só vai escrever que isso aqui é bx dividido por A. Então, o que seria o resultado da divisão de bx? Eu coloco A aqui. O que seria o resultado da divisão de bx por A? Bx sobre A. Foi o que ele escreveu aqui, ó. E claro, né, se eu pegar esse A aqui e multiplicar por bx sobre A, eu volto a esse termo. Olha só. A multiplicando bx sobre A vezes bx dividido por A. Estou fazendo a multiplicação, a distribuição para ver esse termo aqui, ó. Então, A vezes bx sobre A dá bx como tem aqui. Mas tirar o fator A daqui é representar esse termo aqui com o divisor A. E no C é a mesma coisa. Certo? Tirar o fator A daqui, pegar o C e dividir por A. E daí a gente escreve aqui, ó. Se tu distribuir esse A em cada um dos termos, tu volta à equação original. E daí o que a gente observa mais uma vez? A gente observa o seguinte, ó. Aqui está o oposto da soma e aqui está o produto. Tá? Então, fatorar essa equação aqui é escrever ela dessa forma, ó. A vezes, abre parênteses, colchete, x² menos a soma das raízes vezes x mais o produto. Daí vem uma coisa bem legal. A gente vai ter que substituir. É porque ele usa SP, mas poderia estar usando x1 e x2 há muito tempo, porque daí fica mais prático, né? Da gente raciocinar em cima. Vamos ver as substituições. Eu vou deixar aqui, ó. Tá? Então, A que multiplica x² menos o oposto da soma vezes x mais o produto. Ele olha aqui, ó, o oposto da soma vezes x e está colocando assim, ó, o oposto, agora a soma x1 vezes x2
os 2 vezes x. E o produto, ele vai botar x1 vezes x2, que é o produto. Na linha de baixo, copia x² e distribui. Ó. O oposto de x1 vezes x está aqui. Ó. O oposto de x1 vezes x. Tá? A distribuição. x1x. O oposto de x2 vezes x. Está aqui. Ó, o oposto de x2 vezes x. Menos... Tá esse termo aqui. E agora x1 vezes x2. Agora ele vai reagrupar. Para esses dois termos aqui, ó, x2 e menos x1 vezes x, não pode esquecer que x1 é raiz e x é incógnita. Então pode colocar um fator comum entre x2 e x. Ó. Tira um fator x daqui e tira um fator x daqui. Ó. Daqui o fator x em evidência. Tirando um fator x de x2, fica x. Tirando esse fator x desse termo aqui, fica só x1. Tá? Mesma coisa ele pode fazer para esses dois termos. Olha o que é comum para os dois. x2 é comum nos dois termos aqui. Ó. x2. E ele vai tirar, como tem um sinal menos aqui, ele vai tirar o menos x2 em comum. E de cada um desses termos aqui, ele vai dividir por menos x2. Ó. Esse menos x2 vezes x. Retirar o termo menos x2, menos com menos dá mais, resta só o x. Olha a divisão de x1, x2 por menos x2. Ó. Mais com menos dá menos. x1, x2 tira o fator x2, fica só x1. Tá? Então, na linha de baixo, a gente não pode esquecer do A aqui. Ó. Não podemos esquecer do A. Certo? Ficou x vezes x menos x1, menos x2, x menos x1. Agora, observa que esses dois termos aqui, esse termo aqui e esse termo aqui, tem fator comum que é o parênteses. Ambos têm o parênteses x menos x1. Ó. Tá aqui, ó, x menos x1, x menos x1. Qual é o próximo passo? O próximo passo é colocar o fator x menos x1 em evidência. Em outras palavras, é retirar de cada um desses termos aqui o parênteses. Ou dividir, tirar o fator parênteses. Né? Então, x menos x1 em evidência. Desse termo aqui, eu vou tirar x menos x1. Sobra quem? X. Ele colocou aqui. X. Desse termo aqui, ele vai retirar o fator x menos x1. Sobra quem? Só menos x2. Tá? Então, agora, ó, tu tens tudo fatorado. Ó, a x menos x1 vezes x menos x2. O que tu não pode esquecer? Que x é incógnita. x1 e x2 são as raízes. São as raízes, tá? Isso aqui é a tua incógnita, x, é o valor que tu quer saber, e esse aqui geralmente é o teu valor dado, ou aquele valor que tu quer descobrir, né? Então, quando tu escreve a equação do segundo grau na forma fatorada, tu vai ter A, abre colchete, abre parênteses, x menos a primeira raiz, fecha, vezes, abre parênteses, x menos a segunda raiz, fecha colchete. E esse A aqui, ó, ele vai ser o A do teu ax² mais bx mais c igual a zero. Basta descobrirmos quem são as raízes. Tá? Então, esse aqui é o formato geral da equação do segundo grau. Geral não, é a forma fatorada da tua equação do segundo grau. Só como exemplo, então, se a forma fatorada vai ser o coeficiente A vezes, abre parênteses, x menos a primeira raiz vezes x menos
a segunda raiz. Lembra que nós escrevemos x ao quadrado menos 6x mais 8 igual a 0. E daí a gente tinha x1 igual a 2, x2 igual a 4, né? Ó, a soma dá 6, então aqui vai o oposto da soma, menos 6x. E aqui vai o produto, 2 vezes 4, 8. Essa equação aqui tem as raízes 2 e 4. Se eu for escrever na forma fatorada, o a é 1 aqui, ó, então é 1 vezes x, menos a primeira raiz pode ser 2, vezes x, menos a segunda raiz, daí vai ser o 4. Se essa aqui é o 2, essa aqui vai ser o 4. Coloquei de forma fatorada, certo? Consegue enxergar aqui embaixo, né? Ó, x menos 2, x menos 4 igual a 0. Se uma equação do segundo grau está escrita desta forma aqui, tu consegue identificar diretamente as raízes, né? É o valor que zera o parênteses. Que valor que vai zerar esse parênteses aqui, ó? 2. 2 é raiz, né? Porque 2 menos 2 dá 0, não interessa quanto é 2 menos 4. Se um dos fatores for 0, tudo isso aqui vai dar 0. Se o 2 for 4, não interessa 4 menos 2 quanto é que é. O que te interessa é que 4 menos 4 dá 0. 4 é o valor que anula esse parênteses aqui, ó. 4 menos 4 dá 0. E daí não interessa quanto dá isso aqui. A multiplicação, os fatores aqui, o resultado desses fatores vai dar 0. Então, é raiz. Se a equação do segundo grau está na forma fatorada, beleza. Tu não precisa calcular nada, é só identificar as raízes. Tá? E o que ele está dizendo então? O que ele está dizendo? A forma fatorada da equação ax² mais bx mais c, cujas raízes são x1 e x2, é a vezes x, né? Que a gente já viu ali, né? Daí, deixa eu te falar o seguinte, olha só, como é que eu escrevo x² igual a 0? Como é que eu escrevo de forma fatorada x² igual a 0? Tá? A soma das raízes vai ser 0 e o produto também vai ser 0. É isso? x1 mais x2, não. Ó. Isso aqui é x² mais 0x mais 0 igual a 0. x1 mais x2 é o oposto de b dividido por 1, por 1, né? 0. E x1 vezes x2 é c, é 0, dividido por 1. Também vai dar 0. A soma dá 0 e o produto dá 0. Né? Então, descobrindo as raízes, calculando por, sei lá, qualquer forma que tu tem para calcular aqui x² igual a 0, tu pode escrever aqui, ó, coeficiente 1 vezes x menos a raiz 1 vezes x menos a raiz 2. Não confunde aqui com esse 0 e com esse 0 aqui. A gente sabe que x² igual a 0 dá uma raiz dupla, né? E se tu expressa ela de forma fatorada, tá? Se tu expressa ela de forma fatorada, tu entende por que ela é uma raiz dupla. Eu vou deixar vocês com esses exercícios ali e já volto, tá? Só um pouquinho. Podem fazer aí, por favor, começar tenta fazer aqui, deixa eu ver que horas são. Tem 3 minutinhos para fazer, por favor.
Tenta desenvolver o item A e eu já volto, bem rapidinho, só deixa eu parar a gravação aqui. Então tá, pessoal, a gente retornamos aqui para a aula que vem. Alguma pergunta? Oi. No exercício tem que substituir, que nem naquele exemplo do lado ali, o S igual a x1 mais x2? Isso mesmo. O que vocês vão ter que fazer aqui, ó? x1 igual a menos 4, x2 igual a 5, tá? E daí tu tem x1 mais x2 é igual a soma, certo? x1 vezes x2 vai ser o produto. Daí, o que tu vai escrever? Ó? X ao quadrado menos a soma. Tu vai encontrar uma soma aqui, seja ela positiva ou negativa, certo? Tu vai colocar o oposto da soma aqui vezes x. O oposto do valor que tu encontra aqui, tu coloca aqui, ó. Certo? Mais o produto. Isso aqui é igual a zero. Escreva em cada caso uma equação do segundo grau cujas as raízes sejam menos 4 e 5. Então é só encontrar quem é a soma e encontrar quem é o produto. Mais tarde a gente vai escrever de forma fatorada isso aqui, que vai ser bem interessante. Bem tranquilo. Consegue fazer? Sim. Tá, beleza então. Nos encontramos amanhã, né? Daí venham com dúvidas. Já comecem a dar uma olhada ali no formulário, certo? Qualquer dúvida, tu traz amanhã para mim. Beleza? Então tá, tô desligando aqui.